no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governador Camilo Santana impulsou os novos secretários que assumem as pastas no primeiro escalão do governo do estado após o afastamento dos titulares para a disputa das eleições de 2022. Entre os nomes, há novidade. Pela primeira vez, uma mulher, a ex-prefeita do município de Jaguaruana, Ana Tereza, irá comandar a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. As mudanças no primeiro escalão do governo Camilo Santana, com a saída de secretários que irão concorrer às eleições de 2022, deixam um recado para quem alimenta conflitos entre PT e PDT. A nomeação da ex-prefeita de Jaguaruana, Ana Tereza, para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, SDA, é um dos elos mais fortes entre os dois partidos. Ana é ligada ao deputado federal José Guimarães, um dos mais ferrenhos defensores da aliança do PT com o PDT. A ex-prefeita de Jaguaruana é a primeira mulher a comandar a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, cargo que era ocupado pelo petista de Assis Diniz, integrante do grupo de Guimarães. Diniz, que ganhou destaque nas ações na área agrícola, é pré-candidato à Assembleia Legislativa. A poderosa Secretaria de Cidades, antes sob a direção do deputado estadual Zezinho Albuquerque, do PP, passa a ser administrada pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, Marcos Caos. Caos exercia o cargo de secretário de habitação da pasta e, pelo perfil de diálogo, se credenciou como homem de confiança de Zezinho e do próprio Camilo Santana. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Com essas mudanças, jornalista Beto Almeida, o governador Camilo Santana manteve firme os laços ali do Partido dos Trabalhadores, que comanda a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. O ex-secretário de Assis Diniz saiu para disputar a eleição como pré-candidato nesse momento à Assembleia Legislativa, entrando aí, como bem citou o Carlos Alberto, a ex-prefeita de Jaguaruana, Ana Tereza. Ambos os nomes ligados ao deputado federal José Nobre Guimarães, que é um dos integrantes do PT que mais defendem essa aliança com o PDT na corrida ao governo do estado em 2022. E a outra novidade nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, é a ascensão do ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-deputado Marcos Calles, ao cargo de secretário de Cidades. Marcos, que vinha como adjunto da secretaria na área da habitação, ao lado de Zezinho Albuquerque, que se afastou do governo do estado para reassumir o mandato na Assembleia Legislativa e concorrer à reeleição em 2022. Entre as mudanças, essas parece-me, jornalista Beto Almeida, serem as mais expressivas nessa recomposição do primeiro escalão do governo Camilo Santana. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Na realidade, o anúncio dos substitutos, dos titulares, desses 4 aí que deixaram as suas pastas para concorrer, ou pelo menos para ficar à disposição do pleito deste ano como candidatos, Luzenor, confirmou aquela expectativa que o próprio governador já havia, de certo modo, liberado essa informação, de que iriam assumir os seus executivos das pastas, né? E a gente viu isso. Por exemplo, no caso aí da SDA, que saiu de Assis Diniz, a ex-prefeita de Jaguaruana, Luzenor, ela assumia a Ana Tereza, a Ana Tereza Barbosa, ela assumia a presidência do Instituto Agropolos, ou seja, ela já estava dentro da estrutura da pasta da SDA. O que se coloca aí politicamente é que se manteve, além de uma estrutura que já vinha em funcionamento, azeitada dos seus secretários executivos, que vinham, lógico, acompanhando a gestão de cada pasta, tem a questão da manutenção política, porque a SDA, ela continua com uma pessoa que é do PT, raiz, como se diz, ela é histórica, é ligada muito ao PT e principalmente tem uma ligação fortíssima com o deputado federal José Guimarães, que mantém toda essa estrutura, logicamente, no controle político dele. No caso do presidente Marcos Caos, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-deputado estadual, ele sim era um dos secretários executivos da Secretaria de Cidades, que vinha até então sendo comandada
pelo também ex-presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual, Zezinho Albuquerque. No caso aí do Zezinho, inclusive no final do ano, para quem acompanhou as redes sociais do próprio Zezinho Albuquerque, se viu claramente o esforço dele em entregá-los algumas obras no próprio município, Massapê, onde a filha do Zezinho é candidata, aliás, é prefeita, Aline Albuquerque. Ele entregou assim num único dia 2 passagens molhadas no município de Massapê. Claramente era um esforço visível de ele se mostrar ali presente em momentos finais de passar o comando da pasta. Só que Zezinho até surpreendeu no discurso dele pós saída desse cargo na Secretaria de Cidades. Ele claramente manifestou interesse em ser um dos nomes colocados à disposição para disputar o governo do estado. Diz que até se perguntou de onde exatamente saiu essa informação de que apenas os atuais nomes colocados é que deverão dali sair o nome indicado. Ele diz que tem que haver discussão, que ele sim se coloca, não é, ele até usa a expressão para dizer o seguinte, não é que seja um desejo dele, mas ele coloca-se à disposição. E mais, ele admite que pode realmente deixar o PDT e ir para o PP. Pela primeira vez, assim, até então existia muita especulação, se falava muito isso, mas pela primeira vez ele assume claramente que vai sim, pelo menos na perspectiva que ele coloca, deixar o PDT e se filiar ao PP, que hoje é comandado pelo filho dele, o AJ Albuquerque, que é deputado federal. Claro, ele deixa antemão aquilo, Zenor, não significa, na visão de Zezinho Albuquerque, rompimento. Diz que isso será pactuado, conversado diretamente com o senador Cid Gomes e com o presidenciável Ciro Gomes. Agora, será que isso vai, Zenor? Jornalista Beto Almeida, o PP hoje no cenário nacional integra a base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e há uma expectativa sobre a postura a ser adotada pelas executivas regionais do PP, Partido Progressista, em relação à disputa aos governos estaduais. Aqui no Ceará, o PP é um antigo aliado tanto do PT, do governador Camilo Santana, quanto do PDT, hoje sob o comando dos irmãos Cid e Ciro Gomes. E aí fica sim essa expectativa, como o PP se comportará diante de tantas cobranças dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, para que também nos estados os partidos da base parlamentar nacional estejam dando suporte à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação do deputado Zezinho Albuquerque, que já pensa em se reeleger, natural, nas eleições de 2022, mas com os olhos voltados à presidência da Assembleia Legislativa, cargo que ele ocupou em 2 mandatos consecutivos, queria a 3ª eleição e por essa razão, em uma articulação, Zezinho Albuquerque foi convencido a deixar a Assembleia Legislativa para assumir no início da gestão do governador Camilo Santana a pasta da Secretaria de Cidades, que é uma das secretarias mais poderosas da administração estadual, com um cobertor de atuação, com presença nos 184 municípios, com muitas obras. Afinal, pela Secretaria de Cidades passam o Detran, ou estão sob o guarda-chuva da Secretaria de Cidades, o Detran e a CAGES, com muitas obras e recursos para os municípios. E sob esse cobertor, Zezinho Albuquerque garantiu aí toda a base eleitoral para se reeleger neste ano à Assembleia Legislativa e também assegurar votos para o filho, que é filiado ao PP, AJ Albuquerque, e que em muitos momentos entrou em conflito tanto com o governador Camilo Santana quanto com a cúpula do PDT. Essa capilaridade, Luciano, que tem da Secretaria de Cidades, com todos os órgãos que tem sob o comando dela de atuação nos 184 municípios do Ceará, foi exatamente um dos motivos que gerou bastante reclamação nos bastidores da Assembleia Legislativa entre os próprios parlamentares da base governista, que achavam exatamente que por conta dessa atuação do secretário de Cidade, do então secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, com essas obras, com a sua penetração que a própria pasta permite, né, com essa capilaridade, e isso havia, de certo, no entendimento dos parlamentares, um avanço sobre bases eleitorais.
Esse foi um dos motivos, inclusive, aliado a outros, como por exemplo na própria SDA, existia reclamação também dos parlamentares em relação à atuação e à entrada, por exemplo, do então secretário de Assis Diniz nas bases eleitorais de parlamentares aqui da sustentação do governo do estado. Isso tudo somado fez com que o governador Camilo Santana decidisse então solicitar de forma antecipada que os secretários que estavam ali na linha de frente e que tinham como opção ou como olho as eleições de 2022, já deixassem de forma antecipada os seus cargos. E você tem razão, o Zezinho Albuquerque, por exemplo, tem muita coisa para decidir. Uma delas é essa questão de deixar o PDT e se filiar exatamente no PP, Luzenor. Porque aí tem um detalhe, como que em nível nacional, aqui ele vai ser, por exemplo, um aliado de Ciro Gomes, que é do PDT, contrariando um direcionamento nacional do PP que apoia a candidatura de Bolsonaro. É algo difícil. Tudo aí parece jogo de cena, jornalista Beto Almeida, porque tem outro aspecto. O deputado José Albuquerque, como você bem citou, se coloca como um pré-candidato dentro do grupo liderado pelo senador Ciro Gomes ao Palácio da Abolição. Pelo jeito, o Zezinho Albuquerque chegou tarde demais nessa discussão. Exatamente. Afinal, ao longo de 3 anos, como secretário de cidades, ele não deu para si a expressão do ponto de vista da visibilidade que a Secretaria de Cidades poderia proporcionar, sempre com um trabalho que abriria caminhos para qualquer pretenso pré-candidato ao governo do estado. Então, nesse contexto, o Zezinho Albuquerque chega com atraso e naturalmente faz essas declarações aí sobre possibilidade de mudança para o PP ou de se lançar pré-candidato ao governo do estado apenas para barganhar e garantir os votos que ele já tem de sobra para se reeleger deputado estadual.